Olá, queridos amigos. O Carlos Augusto me pediu que fizesse um vídeo comentando a opinião da Igreja Católica sobre o tema da eutanásia. Eu sou o Padre Cleiton Silva, aqui da paróquia São Pedro Apóstolo, em César de Souza. Eu tenho mestrado em bioética pelo Centro Universitário São Camilo, mestrado e doutorado pela Academia Alfonsiana em Roma. E confesso a vocês que o tema da eutanásia é sempre um tema muito difícil, mais ainda de tratá-lo em um vídeo de poucos minutos, como foi o que ele me pediu. Existe um contexto para a gente pensar o problema da eutanásia, né? Que é ao mesmo tempo o contexto da nossa capacidade de lidar, enfrentar e compreender os limites da vida. E a isso nós chamamos a realidade do sofrimento. O sofrimento sempre lembra que nós não somos tão onipotentes como desejamos, sonhamos e tentamos organizar de fato para vencer os limites. Nós não somos. Nós somos vulneráveis. Em algum momento, a nossa existência ela se encontra diante daquele limite mais difícil, que é o limite de uma doença que se arrasta, de uma doença crônica, que vai muitas vezes cortando toda aquela teia de relações que nós fomos criando ao longo da nossa existência. A grande pergunta é: o que nós fazemos, o que nós podemos e o que nós devemos fazer com aquele que sofre? Então, antecipar a sua morte é de fato uma maneira de aliviar o seu sofrimento ou diminuir o nosso sofrimento, que devemos nos debruçar e cuidar daquele que sofre? Eu vejo um problema, isso apareceu, por exemplo, com a legislação na Holanda, que a princípio a eutanásia aparece lá como uma resposta àqueles que pediam, né? Então as pessoas que desejavam colocavam uma forma de testamento dizendo que dentro dessa e daquela condição elas gostariam de sofrer eutanásia para eliminar o seu sofrimento. Porém, na Holanda a eutanásia começou sendo feita em quem queria e depois se espalhou sendo feita até em quem não queria, inclusive em crianças. Isso mostrando que muitas vezes a eutanásia ela aparece como uma espécie de desejo de diminuir o sofrimento do outro, mas na verdade é um mascaramento da nossa incapacidade de enfrentar o sofrimento, a dor, né? E a vida das pessoas e nós, essa vida que vai sempre se limitando. A igreja entende que a eutanásia, abreviar a vida, é sempre um atentado contra a dignidade da pessoa. É uma contradição para a própria medicina. A medicina não existe apenas para tratar e resolver os problemas de doença. A medicina ela existe para acompanhar as pessoas nas suas doenças. E uma medicina que eliminasse o enfermo seria uma medicina que colocaria dentro de si uma grande contradição. A mesma coisa, uma legislação que permita a eliminação da vida do outro, e principalmente daquele que sofre, tem uma contradição dentro de si mesma. A lei, a legislação, é para garantir as condições de vida, não para eliminar a vida. Mas digo a vocês, entendo que é um tema polêmico, parece às vezes ser fruto apenas de uma concepção religiosa, e vocês viram que em nenhum momento eu recorri a algum dado bíblico, mas, pelo contrário, aquele elemento de reflexão da filosofia sobre a dignidade da pessoa. A pessoa ela vale, ela é importante por aquilo que ela é, independente daquilo que ela consiga fazer ou realizar através do seu corpo, através dos seus relacionamentos. E geralmente, no momento em que a pessoa mais necessitaria do cuidado, alguns levantam a hipótese de eliminá-las, né? No entendimento da Igreja Católica, a eutanásia não é um ato de misericórdia, não é conforme a dignidade da pessoa, além de tudo é contraditória, tanto a uma visão interna da medicina, como também da legislação, né? A Igreja não é favorável a prolongar indefinidamente o sofrimento de alguma pessoa por aquilo que se chama de tratamento, terapia obstinada, tratamento, obstinação terapêutica, perdão, é a melhor expressão. Isso a Igreja também não é favorável, né? A Igreja entende que não se deve nem abreviar a vida, nem prolongar o sofrimento, mas respeitar o limite da morte natural. Deixo a vocês o meu abraço, desejo boa sorte aí no prosseguimento dos estudos e, havendo necessidade, me coloco também à disposição para algum
alguma outra informação, algum esclarecimento. Um abraço a todos.